Aleluia. Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. A presença do Senhor está sobre este lugar. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Quero trazer uma breve palavra aqui para a reflexão da igreja. Graças a Deus, Números, capítulo 13. Aleluia. Abra aí. Deus já tem falado conosco e esse cântico nos inspira em muito. Poderoso Deus, minha alma anseia, minha alma precisa de Ti. Eu estava orando em espírito lá em casa e Deus trouxe ao meu coração esta palavra. Vamos lá? Diz assim, o versículo 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Que Deus possa abençoar a igreja. O livro de Números é um livro muito interessante. Quem nunca leu o livro de Números, eu quero sugerir para você ler o livro de Números. O livro de Números retrata a peregrinação do povo no deserto. E podemos assim dizer que muitas das experiências que eles viveram, que o povo de Israel vivenciou no deserto, está aqui, relatado no livro de Números. E Deus colocou no meu coração uma palavra, que essa palavra tem muito a ver com aquilo que Deus tem enchido o nosso coração e tem nos feito viver diante da sua presença. Aqui fala que Deus vem a Moisés e dá uma ordem para Moisés. Olha, Moisés, separe 12 homens dentre as tribos de Israel, homens que sejam cabeça, homens que sejam os cabeças, ou seja, que sejam aqueles que tenham autoridade, que tenham influência sobre as tribos, e tu vai mandar que eles espiem a terra de Canaã. E o interessante é que quando esses 12 espias foram separados e eles seguiram em direção à terra de Canaã, qual era o objetivo deles chegarem na terra de Canaã, se Deus já havia prometido para eles que entregaria para eles a terra? Sabe qual era o objetivo? Eles precisavam relatar para os outros aquilo que eles viram. Eles precisavam chegar na terra, diagnosticar, contemplar tudo que existia naquela terra e dar testemunho daquilo que eles tinham visto. Tudo bem que Deus tinha falado que era uma terra que manava leite e mel, era uma terra muito boa, mas eles precisavam lá para ver, aleluia, como era a terra em detalhes e o que eles precisariam fazer para se apropriar daquela terra prometida. E o interessante é que eles foram para lá também para conhecer os habitantes daquela terra. E conhecendo os habitantes daquela terra, eles teriam condições de se prepararem e se armarem para lutar contra aquele povo. Então eles não foram lá só para, eu vou lá constatar verdadeiramente se o que Deus falou é verdade. Não, eles foram para lá para se deleitar, observar, aleluia, aquilo que Deus havia dito que entregaria a eles. E eles precisavam conhecer o povo em que eles iriam lutar, para que eles não chegassem lá despreparados, desprevenidos e acabando perdendo a batalha. E a Bíblia diz que quando eles chegaram naquela terra, presta bastante atenção, quando eles chegaram naquela terra, eles avistaram que a terra era boa. Essa palavra mana, leite e mel é um sentido figurado para retratar que a terra era uma terra muito fértil e muito boa para o plantio, e que aquela terra tinha uma localização geográfica maravilhosíssima. Era verdadeiramente a terra da promessa. E a Bíblia diz que eles avistaram todas aquelas maravilhas e foram poucos os que foram contagiados por aquela maravilha. Sabe por quê?
Porque a maioria deles ficaram desmotivados. Sabe por quê? Eles pensaram que ao chegarem naquela terra, eles contemplariam que a terra era habitada, mas que o povo que eles teriam que subjugar era um povo fraquíssimo. Era um povo assim que seria muito fácil eles subjugarem. Eles pensaram assim. É o que muitas das vezes acontece conosco. Deus promete para nós que vai nos dar vitória. Deus promete para nós que está próxima a nossa bênção. Aí nós pensamos assim: já que a bênção está próxima, então agora eu vou tirar de moleza. Vai ser facílima a minha caminhada. Acontece tudo ao contrário. À medida que você vai se aproximando da bênção, aleluia, como o pastor que nos antecedera falava, o Robson, parece que quando nós nos aproximamos da bênção, parece que mais a tempestade, mais o vento se levanta. E quando eles observaram a terra, eles se desesperaram, porque o povo que habitava lá era um povo forte, era um povo valente, era um povo destemido, era um povo que não ia entregar de bandeja aquela terra que Deus havia prometido para os israelitas. E a Bíblia diz que dos 12 espias, 10 deles voltaram até Moisés e começaram a contagiar o povo com a sua desmotivação. Olha, Moisés, a terra é muito boa, mas é bom esquecermos esta terra. É bom esquecermos esta terra, porque jamais conseguiremos nos apropriar desta terra. E o interessante é que essa palavra contrária, ela contagiou de tal forma o povo, que a Bíblia diz que eles começaram a reclamar e a conspirar contra Moisés, dizendo: olha, está no capítulo 14 de Números, olha, Deus deixou a desejar conosco. Deus falhou conosco. Estávamos lá no Egito, tínhamos a nossa casa, tínhamos a nossa comida, e Deus nos inspira para uma aventura. Desafiamos Faraó, passamos por todas as dificuldades e agora estamos diante desta impossibilidade. Deus disse que nos daria a terra, mas para conquistarmos esta terra, nós não temos capacidade e nem condições para conquistar esta terra. E a Bíblia diz que quando esses homens começaram a conspirar contra Moisés e a blasfemar de Deus, a Bíblia diz que Deus toca no coração de Moisés, e Deus disse para Moisés: olha, Moisés, diga para estes homens que voltaram da terra, não crendo que tomariam posse da vitória, pode falar para eles que todos eles morrerão, e aqueles que acreditaram neles morrerão também, porque de forma alguma eu darei a bênção para um povo incrédulo. Muitas das vezes nós falamos de incredulidade na igreja, muitas das vezes falamos de falta de fé na igreja, e as pessoas pensam que isso só acontece nos outros. Na nossa vida não, meu amado. Satanás é o mais interessado que você continue na mesma, com o coração endurecido, incrédulo em extremo, só acreditando naquilo que os seus olhos vê. Mas a Bíblia diz que dentre estes espias haviam 2 que são os famosos Josué e Calebe. Eles não seguiram aquele caminho mau dos 10 espias. Eles acreditaram de todo o seu coração: peraí, Deus prometeu para nós que daria para nós esta terra. Deus falou que nos entregaria a bênção. Não, Deus não é homem que minta. O seu nome é Já, e Ele vai cumprir com a sua palavra. E a Bíblia diz que Josué e Calebe chegaram para Moisés e disseram: olha, Moisés, pode contar conosco, porque nós cremos que Deus vai nos entregar esta terra. Você pode dar glória a Deus? Ô Espírito Santo da verdade, você precisa crer que Deus vai te entregar esta terra.
Mas espera aí, pastor, Deus foi extremamente radical. Olha, só porque eles atentaram para a dificuldade e eles começaram a reclamar, por isso Deus disse que eles não receberiam a vitória. É óbvio, irmãos, quando você murmura, ao invés de você se aproximar da bênção, você se distancia dela. Quando você reclama, ao invés de você se aproximar da conquista, mais você se distancia dela. Então, meu amado, não seja como esses 10 espias que Deus te trouxe para a igreja. Deus te fez promessas e hoje você está vendo aí a imensidão da tarefa e todas as dificuldades que Satanás tem posto diante de você. Meu amado, não desista. Sabe por quê? A vitória não está no início, a vitória não está no meio, a vitória está no final. O calablachuri como nara sábia. E dentro dessa palavra, Deus me inspira, louvado seja Deus, e Ele me dá um tema. E o tema desta palavra breve que nós vamos trazer, o tema é não sendo como os outros. Pastor, não sendo como os outros? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver não sendo como os outros. E a primeira divisão, nós queremos dizer que para você não ser como os outros, a primeira coisa que você precisa fazer, sabe o que é? É ser você mesmo. Mas espera aí, pastor, como que eu devo ser eu mesmo? Mas você não pode ser você mesmo orgulhoso, vaidoso, soberbo e achando que a verdade é a sua concepção de vida. Mas ser você mesmo é vivendo o que Paulo diz, olha, esvaziando-me de mim mesmo. A Bíblia diz que João Batista disse numa das suas pregações, olha, importa, estava naquele alvoroço todo, olha, é chegado aquele que será batizado por João, é chegado aquele que é o filho da promessa, aquele que vai realmente substituir a João Batista. E todo mundo pensava que João Batista ia ficar meio que enciumado por estar sendo colocado de lado. Mas a Bíblia diz que João Batista, ele trouxe uma palavra muito sábia. Olha, importa que eu diminua e que ele cresça. Então você precisa ser você mesmo, porém diminuindo, esvaziando-se e colocando de verdade a tua fé e o teu coração diante da presença do Senhor. O maior problema das pessoas, irmãos, é que as pessoas elas não estão prontas para viver o novo. Tudo começa lá no início. Às vezes era uma pessoa que não gostava de estudar. Aí não gostava de estudar, abandonou a escola no meio do caminho. Começou a fazer um curso profissionalizante, não gostou daquilo, abandonou o curso no meio do caminho. Ele começou um relacionamento, as dificuldades começaram a acontecer, ele largou aquilo no meio do caminho. Ele tanto que insistiu, conseguiram para ele um emprego. Ele começou a trabalhar naquele emprego. As dificuldades começaram. Ele começou a colocar um bando de defeito no emprego e ele pulou fora do emprego. Existem muitas pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que tudo delas parou no meio do caminho. E aí, meu querido, qual o seu grau de escolaridade? Eu tenho até vergonha de dizer. E aí, tem alguma profissão? E aí? Eu não posso nem fazer um currículo, porque o meu currículo não é atraente, eu não tenho nada. Aí você vai analisar a vida da pessoa. Teve inúmeras oportunidades. Pastor, eu tive inúmeras oportunidades, mas meu pai me perturbou muito, minha mãe me perseguiu muito. Eu me deixei levar com as colegas, mas é isso aí. É isso aí. Eu participei de uma palestra um tempo desses atrás e eu ouvi de um professor uma palavra muito sábia, que o maior atributo do homem é a vontade. Talvez você possa até não concordar, mas Paulo diz que podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Então, meu querido, muda a tua vida, seja você mesmo, porém seja da maneira que Deus quer que você seja. Irmãos, em nenhum momento você vê Jesus fracassando.
Em nenhum momento você vê Jesus parando pelo meio do caminho. Você vê Jesus que em tudo que Ele colocou a mão para fazer, Ele consumou. Então, em nome de Jesus Cristo, se posicione, leve a sério essa semente que o semeador plantou no teu coração, que é a tua condição de servo de Deus, e seja de verdade um servo autêntico, que está disposto a viver uma vida intensa e fervorosa diante da presença do Senhor. Repreende essa síndrome de coitado. Pastor, a minha luta é grande. Existem crentes que ele só vive prometendo para Deus: Deus, um dia eu vou ser assim. Deus, um dia eu vou chegar a este patamar. Não, para de ficar prometendo. Faça acontecer em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: você está entendendo esta palavra? Aleluia. Não sendo como os outros. A segunda divisão nós podemos destacar a seguinte verdade: não desista na primeira dificuldade. Eu lembro que quando Deus me chamou para mim exercer, trabalhando na obra do Senhor, eu lembro que eu comecei dirigindo um culto. Um círculo de oração. O que é um culto? E eu era uma pessoa muito tímida. Eu não sabia cantar, não sabia me expressar direito. Orava meio que gaguejando. Eu lembro que eu cheguei para uma pessoa muito ligada a mim e eu disse para essa pessoa: olha, Deus me chamou, foi me colocada essa responsabilidade para mim exercer, mas eu não tenho capacidade de exercer essa oportunidade que foi me dada sozinho. Vem somar comigo? E o interessante é que eu comecei a fazer a obra de Deus, mas essa pessoa era a referência. Tudo que eu via, que eu não tinha condições, que eu não tinha habilidade e que eu não tinha preparo para fazer, eu passava para aquela pessoa. Não sabia me expressar muito bem, aquela pessoa se expressava no meu lugar. Não sabia cantar, aquela pessoa vinha e cantava no meu lugar. Até que Deus levantou um vaso para mim e falou assim: Henrique, se você deixar esta pessoa estar sempre fazendo as coisas por você, você nunca vai crescer e nunca vai progredir na presença do Senhor. Vença essa primeira dificuldade. Ore a Deus e Deus vai te habilitar. Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção especial. E Ele vai colocar sobre a tua mão todas as ferramentas necessárias. E você vai ver como é que você tem talento, porém você ainda não descobriu este talento. Calablaxúria como nasce. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem. Então não era que eu não tinha talento para aquilo, eu não havia colocado em prática. E talvez você está aí no teu lugar: olha, Deus, eu não vou fazer nada, porque o que eu mais gosto de fazer, eu não levo jeito para fazer. Meu querido, Deus vai fazer aflorar este dom sobre a tua vida, e você vai frutificar. Eu fico vendo alguns crentes aqui da igreja que outrora oravam pessimamente. Outrora chegavam aqui na frente, tremiam em extremo. Hoje há uma desenvoltura, hoje há uma intrepidez. Sabe por quê? Porque elas se lançaram e Deus fez acontecer na vida delas. Então, em nome de Jesus Cristo, não desista na primeira dificuldade, faça acontecer. Ah, pastor, eu só encontrei pessoas que disseram para mim: você vai passar vergonha. Eu só encontrei pessoas que me freavam: ainda não está no tempo, ainda não está na hora, espera daqui uns 3 anos, deixa você ficar mais velho. Meu querido, Deus não quer velho na presença dele. Deus não quer bagaço na presença dele. Ele quer te usar agora com este fulgor para fazer a obra do Senhor. Meu querido, não é um velho literalmente falando não, porque até os velhos literalmente falando na presença do Senhor são renovados. E eu conheço muitas pessoas que já passaram dos 70 anos e que, modesta parte, dão um banho, e muitos jovens que estão aqui dentro da igreja. A terceira coisa que nós vemos, que nós não devemos ser como os outros, a terceira coisa é o seguinte: devemos sempre olhar para frente. Diga a Deus: eu preciso aprender a olhar para frente. Oh, glória ao nome do Senhor. Sabe o que significa olhar para frente?
é não se deixar influenciar com quem está do seu lado. Procure a Maria da sua vida. Procure a Isabel da sua vida. Esse texto está retratado em Lucas capítulo 1. A Bíblia fala que Maria estava vivendo o sobrenatural na sua vida. O que estava acontecendo com Maria? Ela era estéril, não tinha despojado com nenhum homem e estava grávida. Isabel era avançada de idade e estéril e estava grávida. Então todas as duas estavam vivendo um milagre na sua vida. Olhar para frente significa deixar de lado as pedras de tropeço. Sabe quem são as pedras de tropeço? Olha, meu irmão, você está muito envolvido com a obra da igreja. Você está querendo botar banca para o pastor, né? Ah, você está se oferecendo muito para fazer as coisas da igreja. Não, para com essa bajulação em extremo. Eu não sou assim. Amém. Por você não ser dedicado, você está aí nessa mesmice, nessa monotonia espiritual. Irmãos, muitas das vezes eu encontrei pessoas que disseram para mim: olha, Henrique, você está muito novo. Para que esse negócio de ficar dedicado na igreja, de ficar envolvido na obra do Senhor? Ah, vai beijar mais na boca. Que negócio é esse de ficar orando, esperando a prometida do Senhor? Vai tentando, até a hora que você encontrar a sua prometida. Que isso? Uma hora dessa, um bando de jovens indo para o cinema, indo para a festa, indo para a bagunça, e você que esse negócio de querer ganhar alma e evangelizar, meu querido, olhe para frente. Sabe por quê? A Bíblia diz que os que são espirituais entendem e discernem as coisas do Espírito, mas o que é carnal não entende nada. E talvez você está se deixando influenciar por alguém que é carnal e está na tua frente ou diante de você. Mas em nome de Jesus Cristo, olhe para o teu alvo, onde você quer chegar, trace uma meta e você vai ver que se você não for como os outros, você vai alcançar a terra prometida, como aconteceu com Josué e Calebe. Vai haver momentos que vão até te chamar de presunçoso, muito prepotente, muito presença para o meu gosto. Problema, você não tem nada a ver com eles. Uma coisa que eu aprendi, olha, meu amado, se você se preocupar com o que falam de você, se você se preocupar cada dia e cada momento que você descobrir que alguém se levantou para te caluniar, se você se deixar influenciar e se preocupar com essas coisas, você não vai viver, você não vai fazer a obra e você não vai dar fruto, porque você vai viver de tirar satisfação, você vai viver de querer bater boca com as pessoas, ou então você vai viver deprimido. Deus, quanto mais eu faço a obra, mais me perseguem. Mas em nome de Jesus Cristo, destas pedras que estão atirando ao teu encontro, construa um castelo. Aleluia! Construa um castelo. Sabe por quê? Aleluia! Hoje alguém pode até estar te chamando de menino, hoje alguém pode até estar te chamando de inexperiente, mas vai chegar o tempo da glória, e essas pessoas, querendo ou não, fazendo bico ou não, essas pessoas vão ter que balançar a cabeça, ou então Deus vai fazer com que ela abra a boca e emita um som. Realmente, Deus é Deus na vida do pastor. Verdadeiramente, Deus é Deus na vida do irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus dá testemunho de você. Então olha para frente e você vai chegar. Aleluia! Você vai chegar no lugar onde Deus tem te prometido. Então não seja como os outros, meu amado. Seja você mesmo. Não desista na primeira dificuldade. Aprenda a olhar para frente. Outra coisa, se inspire nas lições encontradas na Bíblia. Se inspire nas lições encontradas na Bíblia. É o seu refúgio.
é o seu refúgio. A Bíblia fala de uma mulher, se não me falha a memória, está no livro de Marcos, capítulo 5, é isso. A Bíblia fala de uma mulher, e o nosso irmão mesmo já deu testemunho desta mulher, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher de pertences, e há 12 anos ela lutava contra aquela enfermidade. Ela fez de tudo que estava ao seu alcance para sarar daquela enfermidade. Mas a Bíblia diz que ela não conseguiu. Sabe por quê? Existem enfermidades que não é para o médico. Existem enfermidades que é para Deus curar. Existem causas que não são para o pastor resolver. Existem causas que são experiências que Deus te proporciona para você adquirir bagagem no seu ministério. Alablachuri como nara sábia. Existem situações que não é para você chorar e nem tão menos ficar com raiva do mundo. Existem situações que é para você glorificar a Deus. Sabe por quê? Com tudo que está acontecendo, Deus está te dando bagagem. Sabe para quê? Para você lá na frente aprender a lidar com um desafio ainda maior. Porque a nossa vida, irmãos, é uma escada. Você está sempre conquistando, você está sempre crescendo, você está sempre progredindo. Veio o primeiro desafio, se você naufragou, não virá o segundo. Veio a primeira honra e você se deixou levar pela tempestade, não virá a segunda honra. E a segunda honra é sempre maior do que a da primeira. Sabe por quê? Ageu diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olhe para o que você alcançou até hoje. Olha para o que você galgou até hoje. Sabe qual é a palavra de Deus? É o começo. Aleluia, pastor. Que palavra é essa? É uma palavra que está retratada dentro do que eu mesmo vivo. E a Bíblia diz que aquela mulher fez de tudo para vencer, mas ela não conseguiu. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, o homem que estava andando por aquela cidade, por aquelas ruas, e por onde ele passava, coisas maravilhosíssimas aconteciam. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela olhou para frente, não perdeu tempo, foi lá e tocou na orla dos vestidos de Jesus. Mas para mim o marco desta palavra não é nem o fato dela tocar em Jesus e ser curada. Para mim o marco desta palavra era a tradição daquela época que perdurava. A tradição daquela época dizia que uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, esta mulher era considerada maldita. E por ser considerada maldita e impura, ela não poderia se expor em praças públicas. Ela não poderia estar ali em vias onde havia uma transitação de pessoas. Ou seja, ela era considerada impura. E por ser considerada impura, ela era repudiada e não poderia viver no meio da massa, no meio do povo. E todos sabiam que ela era uma mulher que era considerada impura. Então sabe qual é o marco desta palavra? É aquela mulher saber que pela tradição ela não poderia chegar diante de um homem que era considerado profeta e santo. Sabe qual é o outro marco? Ela não poderia se misturar no meio de pessoas puras. Mas eu creio que ela pensou consigo: é pegar ou largar. Se eu não tentar desta vez, eu não conseguirei jamais a minha vitória. E a Bíblia diz que ela olhou para frente. Ela não se preocupou se iam embarreirá-la, ela não se preocupou se iriam criticá-la. Ela tinha uma meta: olhar para frente e chegar até Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquela mulher tocou em Jesus e ela foi curada. Ela foi determinada. E muitos de nós precisamos aprender de Deus o que é ser uma pessoa determinada.
Existem pessoas, irmãos, que elas pensam ser determinadas, mas elas não são determinadas, elas são abusadas. Elas querem fazer as coisas segundo o seu impulso. Elas querem fazer as coisas segundo a sua carne, talvez por pirraça. Já que não estão acreditando em mim, então eu vou aloprar. Já que não estão me dando valor, não, eu vou fazer acontecer. Não, meu amado, aquela mulher, ela foi tomada por uma fé sobrenatural, porque uma fé natural diria para ela: você está fraca, você não vai conseguir. Os discípulos vão te barrar. Esse é o retrato de uma fé natural. Mas uma fé sobrenatural dizia para ela: olha, você vai passar pela multidão, você vai passar pelos homens da lei, você vai passar pelos discípulos, você vai passar por seja quem for, mas você vai chegar ao lugar da conquista. E ela chegou. E a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. E o Senhor Jesus disse: quem me tocou? E a Bíblia diz que os discípulos: poxa, mestre, como podes tu dizer quem te tocou se a multidão te oprime? Tanta gente te tocando ao mesmo tempo, uns por fé e outros por curiosidade, e tu pergunta quem te tocou? Alguém me tocou. Em outras palavras, Jesus quer dizer: alguém me tocou diferente, porque saiu de mim virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou meio com medo, porque ela sabia que dentro de uma razão humana ela não poderia fazer isto. Mas a Bíblia diz que mesmo meio que temerosa, ela relatou para Jesus o acontecido. E sabe o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Irmão, se inspire nas lições que a Bíblia traz para a gente. Uma outra lição que a Bíblia traz é de um homem chamado Jabes. Está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. A Bíblia fala sobre a oração de Jabes com uma glória muito grande. O nome Jabes em hebraico significa tristeza, significa dor. E Jabes, ele tinha uma preocupação no seu coração, porque o nome representava muita coisa naquela época. O nome, dizia quem você era. Então Jabes temia que o significado do seu nome pudesse influenciar a sua vida. Como o seu nome em hebraico significava dor, tristeza, ele temia que tristezas, dores, amarguras, decepções, crises viessem sobre a sua vida por conta do significado do seu nome. Quantas pessoas, elas olham para a vida delas com conformidade. Ela está ali fracassando no relacionamento, mas insiste. Ele está ali fazendo um bando de besteira, está na cara que as coisas não vão acontecer, mas ele prefere insistir. Ela está vendo que as portas não vão se abrir, porque não é isso que Deus quer, mas está ali insistindo. Não, Jabes foi sensato. Ele fez uma oração: Deus, muda a sina da minha vida. Se existe alguma influência no mundo espiritual sobre a minha vida por conta do meu nome, eu quero em nome de Jesus Cristo que toda maldição seja quebrada. Eu quero em nome do Senhor que a maldição seja quebrada. E a Bíblia diz que a história de vida de Jabes mudou e ele se tornou, Célia, um homem muito próspero. Sabe qual é a outra história para nós fecharmos, que nos inspira a não ser como os outros? É um homem chamado Jefté. Está no livro de Juízes, capítulo 11. A Bíblia diz que essa história de Jefté é linda. Um dia nós vamos comentar em detalhes aqui sobre a história de Jefté. Mas a única coisa que eu quero destacar sobre a história de Jefté é o seguinte: Jefté, ele era filho de uma prostituta. E a história conta que o seu pai veio a morrer. E pela lei
ele teria que receber uma herança. Mas a Bíblia diz que os outros filhos, os irmãos de Jefté, que eram filhos lá, aleluia, daquele relacionamento de Jefté com a sua primeira esposa, a Bíblia diz que os filhos de Jefté se apropriaram de todos os bens. Os irmãos, de Jefté se apropriaram de todos os bens de seu pai. E eles consideravam Jefté um filho bastardo, que não merecia nada. E a Bíblia diz que Jefté foi extremamente humilhado por meio daquela situação, e ele fugiu daquela cidade. E a Bíblia diz que Israel passou por uma dificuldade muito grande. Os amonitas começaram a perseguir Israel em extremo. E quem Deus levanta para guerrear contra os amonitas e trazer segurança a Israel? O filho que para muitos era considerado bastardo. Aquele que todos diziam, aqueles que todos pensaram: olha, ele tem um passado negro, ele é filho de uma prostituta, ele não pode andar conosco. Que é isso? Ele não tem o sangue puro como o nosso. Mas foi aquele considerado sem bênção, foi aquele que Deus apontou o dedo e escolheu em especial. Meu querido, Deus não está nem aí se você estudou em colégio particular. Deus não está nem aí se você cresceu numa família tradicional. Deus não está nem aí se você está empregado ou desempregado. É claro que Deus abre portas. Deus não está nem aí se você é catedrático, se você tem nível superior, ou se você só tem a primeira fase do ensino fundamental, que é a primeira a quarta série. O que Deus quer saber de verdade é o seguinte: se você quer ser usado, se você quer ser levantado, se você quer ser erguido, se você quer ser abençoado, porque a Bíblia diz que Deus chamou Jefté, e sabe o que aconteceu? Ele se predispôs a estar diante da presença do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite, e nós vamos fazer uma oração para que você não seja como os outros, para que você não siga o exemplo de muitos que naufragaram e pararam no meio do caminho. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do teu lado, e nós vamos clamar em nome de Jesus Cristo, porque Josué e Calebe, eles não foram como os outros. Eles creram de todo o seu coração na promessa do Senhor. E Josué substituiu Moisés e exerceu uma liderança que pelo Senhor foi extremamente exaltada. Calebe, Deus fez para Calebe uma promessa, que quando chegasse o tempo da divisão das terras, o Senhor daria para Calebe uma porção daquela terra. E a Bíblia diz que muitos anos se passaram, cerca de aproximadamente 45 anos. E a Bíblia diz que chegou o tempo de Calebe desfrutar daquilo que Deus falou que entregaria nas mãos dele. E o interessante, eu quero que você reflita, preste bastante atenção. E o interessante é que quando Calebe ele recebeu a herança do Senhor, sabe o que Calebe disse? Olha, 45 anos se passaram, mas o meu vigor permanece o mesmo. A minha fé permanece a mesma. A minha garra é a mesma. Eu vivo como se Deus tivesse me prometido hoje. Ah, pastor, eu preciso desta unção, porque eu tenho esperado em muito e a minha fé tem desfalecido. Guarda o teu coração diante da presença do Senhor, sabe por quê? Porque o tempo passa, e quanto mais o tempo passa, mais você se aproxima da bênção.
Você deu a mão à pessoa que está do teu lado? Então você vai orar comigo em especial, para que Deus, por meio desta palavra, transforme o teu coração. Porque você entrou aqui meio que inseguro, mas Deus está trazendo sobre a tua vida segurança. Então, em nome de Jesus Cristo, você jamais vai se deixar influenciar. Em nome de Jesus Cristo, como diz o esboço desta mensagem, você vai ser você mesmo, na vontade do Senhor. Você não vai desistir na primeira dificuldade. Você vai sempre olhar para frente. E você vai, em nome de Jesus Cristo, se deixar influenciar pelas lições que a Bíblia traz, para que você entenda que você não é um Josué, que você não é um Caleb, que você não é um Moisés, mas você é alguém que Deus tem um chamado. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos derramamos diante da tua presença. E em meio a este momento de confronto com os nossos dilemas de cunho interior, nós queremos nesta noite que tu venha tocar-nos neste culto de libertação e venha nos levar a navegar no oceano do Espírito e a verdadeiramente se deleitar diante do Senhor para viver no cuidado de Deus. Que a incredulidade seja lançada por terra, que toda palavra contrária seja lançada por terra, e aqueles que muitas das vezes se apresentam diante de nós, dizendo que querem o nosso bem, mas que ao invés de cooperar para permanecermos no alvo que é Cristo, tenta nos persuadir e nos influenciar para perdermos a visão. Repreenda em nome de Jesus Cristo este homem que veio para minar a vida desta mulher. Repreenda esta palavra que veio para minar a vida deste homem. E agora, em nome de Jesus Cristo, libera o teu bálsamo, libera o teu conforto sobre as nossas vidas e decreta para nós vitória. Diga assim comigo: Deus, em nome de Jesus, faça com que eu não me deixe influenciar pelo meio. Eu tenho um alvo e eu quero trabalhar em cima deste alvo, em nome de Jesus. Celebre a Deus com as suas palmas bem forte, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senta aí no teu lugar e nós já estamos terminando.